Olá a todos! Neste dia de feriado nacional, dia de Tiradentes, 21 de abril. E eu quero então trazer uma meditação baseada no Manancial. O Manancial é este documento, este livro, que é uma compilação de meditações diárias. Ele é distribuído pela Convenção Batista, eu tenho aqui a versão da Convenção Batista do Tocantins. E este é um livro, um documento que nós trabalhamos nas reuniões de PG, nas reuniões de grupos de oração, na nossa comunidade, na nossa igreja. E ainda falando sobre o Manancial, ele tem essa proposta de trazer um compilado de meditações para todos os dias do ano. Então, todos os dias você pode pegar este Manancial e fazer uma reflexão da palavra de Deus, você pode orar com ele, você pode meditar, e acho muito interessante, um documento muito importante. E no dia de hoje, 21 de abril, o tema aqui é Confiar sem enxergar. Foi escrito pelo pastor Heber Machado. Está baseado no livro de Marcos, capítulo 4, versos de 35 a 39. É a passagem onde Jesus acalma a tempestade. Veja, para comentar esta meditação escrita pelo pastor Heber, eu irei então começar do final. Só para a gente se situar um pouco da história, a história vocês conhecem. Os discípulos, juntamente com Jesus, foram atravessar o lago de Cesareia. E o que acontece? Ali era de noite e acontece ali uma tempestade, o vento começa a balançar o barco, que ele chega a uma situação de insegurança. Desesperados, os discípulos acordam Jesus. Jesus vem, acalma a tempestade, e Jesus pergunta a eles: por que vocês estão com tanto medo? Essa é a pergunta de Jesus e eu quero começar daqui. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Veja que o escritor Marcos, ele tem uma característica especial. Ele, em seu evangelho, ele gosta de narrar coisas que têm a ver com o comportamento humano, com as emoções humanas. Ele sempre escreve algo, e Jesus olhando para ele, e eles se sentiram. Ele tem essa característica de narrar comportamentos e emoções humanas. E aqui os discípulos estavam temerosos. Jesus veio, acalmou o vento, trouxe bonança e pergunta para eles: por que vocês estão com tanto medo? Veja, nós sabemos que o medo ele é o contrário da coragem. Segundo Tomás de Aquino e outros autores também, existem alguns tipos de coragem. Se o medo é o contrário da coragem, então vamos analisar então a coragem para voltarmos e aplicarmos um ensinamento muito interessante para nossas vidas. Veja, como dissemos, existem alguns tipos de coragem. Existe a coragem por ignorância, que é aquela coragem em que você é corajoso porque você desconhece o perigo, você desconhece o mal, você desconhece aquilo que está por vir, você não sabe o que está atrás da porta, você não sabe o que está atrás da montanha, no beco, na rua, sei lá. Você desconhece o perigo, então você tem uma certa coragem. É uma coragem por ignorância, por desconhecer o mal, o perigo. Existe uma outra coragem, que é a coragem por experiência. E aí é interessante porque a coragem por experiência é que quando você já tendo a experiência de ter enfrentado aquele mal e conseguido vencê-lo, superá-lo, então você tem certa coragem. Quando você está diante daquilo novamente, você tem a coragem porque você sabe que pode enfrentar aquele perigo.
Existe uma outra coragem, que é a coragem por impulso. Esta coragem ela é engraçada, que é parecida com aquela coragem das pessoas que estão emocionalmente em uma situação, podemos dizer, descontrolada. Ou também é parecido com os apaixonados, né? Sabe aquela pessoa que ela é capaz de tudo para ficar com o outro. Ela é capaz de atravessar o país, de viajar, de fazer muitas coisas por um alguém, por um amor, por uma paixão. Então essa uma coragem por impulso que faz com que a pessoa faça o que for necessário para conseguir o que ela deseja. E existe uma outra coragem, que é a coragem do soldado. E o que é a coragem do soldado? A coragem do soldado, ela é antes um exercício da arte. O que faz um soldado? Para o soldado ir à guerra, para ele batalhar, ele se prepara antes. Então, ele tem o conhecimento do armamento que ele vai utilizar, ele tem o conhecimento da força do inimigo, daquilo que ele precisa executar, daquilo que ele precisa fazer, ele tem o controle e o conhecimento. Então, a coragem do soldado é o exercício da arte, da instrução, do saber. E veja que é interessante, trazendo agora para a história da tempestade, é interessante que o pastor Eber, ele começa aqui dizendo algo muito interessante. Porque ele diz o seguinte, que esta travessia ao lago de Genezaré era comum para os discípulos. Eles sempre realizavam essa travessia. Então era um caminho, uma estrada, ou uma travessia que era comum para eles. E além do mais, o vendaval que acontecia naquela região, naquele lago, era comum também. Eles passavam, todas as vezes que eles atravessavam este lago, eles passavam por esses vendavais e era comum. Então veja que eles tinham a experiência. Eles tinham a experiência. E eles atravessavam o lago, era comum para eles. Então eles não desconheciam, eles não tinham uma coragem da ignorância. Eles tinham a coragem da experiência, porque eles conheciam o ambiente o qual ele estava passando e as dificuldades que ele estava enfrentando. Aí vem a pergunta: se eles sabiam de tudo isso, por que eles ficaram com tanto medo? Temerosos, achando que ia morrer? Veja que é interessante demais, porque eles vão até Jesus e começam a dizer: Senhor, tu não te incomodas, nós vamos morrer. Veja que na nossa vida é interessante isso, né? Essa questão de que é muito fácil a gente mudar de uma coisa para outra, em poucos segundos. Poucos instantes você muda da tristeza para a alegria, da alegria para a tristeza. Em poucos instantes você está calmo, agora você está raivoso. Em poucos instantes você parece ser a pessoa mais corajosa, mais confiante, e agora você é o mais medroso. Em alguns momentos parece que você é a pessoa mais espiritual, e no outro você está questionando o amor de Deus. Por que isso acontece? Veja, meus queridos, para fazer da história longa uma história curta, na verdade é uma história curta, né? Só um ditado popular. Os senhores sabem da história. Jesus vem, desperta então, acalma a tempestade e vai até o encontro deles e pergunta para eles: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tens fé? Nós temos que entender o seguinte, meus queridos, que os discípulos são pessoas, ou foram pessoas como nós, pessoas comuns. Eles foram chamados para serem discípulos de Cristo, mas eles estavam num processo de formação.
É aquela em busca daquela coragem do soldado, aquela coragem da instrução, do saber, do conhecimento. E era comum para eles ainda estar nesse processo de formação. A sua fé está ainda sendo instruída, sendo executada. A sua fé, a sua espiritualidade, o seu amor a Deus, a sua coragem e tudo mais, a sua confiança, enxergar nisso que é o título, confiar naquilo que não se vê. E Jesus estar ali no barco, e por eles já terem experimentado e visto que Jesus pode fazer muito mais, coisas grandiosas, além daquilo que podemos imaginar, como Jesus sempre fez, ao expulsar demônios, ao curar leprosos, etc, etc. Mas, como disse, os discípulos estão neste processo de aprendizado, assim como nós. E é interessante quando meditamos em algo assim, porque nós temos que entender que nós somos como esses discípulos. Nós estamos em busca dessa coragem do soldado, que é essa coragem do saber, do aprender, de estar prontos. Veja que é interessante que o apóstolo Paulo mesmo ele diz: filhinhos, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quando se manifestar, nós seremos semelhantes a eles. Mas neste mundo nós estamos trilhando este caminho da perfeição, este caminho que nos leva à imitação do Cristo. Mas enquanto isso, nós temos que lidar com isso. Nós temos que lidar com essas situações que aparecem em nossa vida, que pode mudar. Você passa da coragem por experiência para uma coragem do impulso, aquela coisa do medo de você se transformar. Parece que você não perdeu a fé, perdeu o amor, perdeu a esperança, perdeu a coragem, as forças. Você começa a duvidar do amor de Deus e tudo mais, mas é assim que muitas vezes acontece na nossa vida. E ainda bem, meus queridos, que o Evangelho nos traz uma mensagem muito interessante, porque Jesus estava no barco e ele pôde mudar aquela situação. E ele está no barco conosco. Ele está nos guiando, nos dirigindo, e nós podemos ter a confiança naquilo que não se vê. É interessante que o versículo 41 ele diz o seguinte: eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja a pergunta deles, a surpresa. Né? Quem é este? Quem é este Jesus? É muito interessante, meus queridos, porque quando nós vamos lendo o Evangelho de Marcos, nós vemos que é lá no capítulo 8, versículo 27 em diante, que vem a confissão de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E a partir dali, Jesus começa a se revelar de um modo mais profundo, dizendo que vai para Jerusalém, vai ser morto, irá ressuscitar, e etc, e etc, etc. Mas até então, os discípulos estão nessa fase de aprendizado, de exercitar a fé. E isso é muito típico na nossa vida espiritual. Nós estamos nesta jornada, nesta caminhada de aprendizado. Mas nós temos o auxílio do Cristo. Nós não estamos sozinhos. Nós passamos por dificuldades, mas nós temos a presença de Jesus no barco, é alguém que pode acalmar a tempestade. Quantas tempestades vocês têm passado? Tempestades emocionais, tempestades financeiras, tempestades psicológicas, tempestades na vida conjugal, na vida familiar, etc, etc. Mas creia, Jesus está no barco e ele pode acalmar a tempestade. Creia, esta é uma história muito interessante. E eu quero concluí-la lendo, então, o que diz o pastor Heber Machado. Ele diz: o Senhor nunca desampara em nossos problemas, aflições e perturbações. Precisamos exercitar nossa confiança em que, mesmo que não enxerguemos a manifestação do sobrenatural, Jesus está em nosso barco e, a seu tempo e em nosso favor, ele se levanta
Sua doce mão nos traz paz e sossego. Então é isso, meus queridos. Um grande abraço a você. Confie em Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Grande abraço.